Eu vou chamar o professor Mamed Jarouche, tá? Professor titular da Faculdade de Ciências, Letras e Ciências Humanas da USP, tá? Pós-graduado pela Universidade do Cairo, tem um currículo absolutamente invejável, uma das maiores autoridades em cultura libanesa no Brasil, tá? E extremamente saliente pela tradução de 3 volumes das Mil e Uma Noites, processo que começou em 2006, foi laureado pelo Prêmio Ronay, pelo Prêmio Jabuti, e temos a honra hoje de recebê-lo para fazer uma palestra sobre o tema que, como medicina, como ciência, faz parte de nossas letras. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Mamed, por favor. Eu não vou falar origem, idade, porque é um garotão ainda. Ele resolve, tá? Bom, muito boa noite a todos. Eu não quis falar meu nome, minha idade, porque, de fato, né, eu sou muito novo e não poderia estar aqui tomando vinho. Mas nem cabelo tenho ainda. Não? Bom, eu só queria corrigir uma coisa. Eu não sou especialista em cultura libanesa. Na verdade, eu não estudo exatamente. Eu sou de origem libanesa. Meus pais são libaneses e são do Vale do Beca. Inclusive, a cidade, a aldeia dos meus pais lá no Líbano é a aldeia mais brasileira do Líbano, porque todo mundo fala português lá, né? É Sultan Yaqub, né? Sultão Jacó, né? Mas a gente fala Sultan Yaqub porque a maior parte das pessoas ou teve no Brasil, ou tem mãe brasileira, ou nasceu no Brasil. Impressionante. É um dos poucos lugares do mundo onde que não se fala português, se você chegar falando português, você não se aperta. Né? Enfim, mas eu não sou um estudioso de Líbano, né? Infelizmente, eu jamais estudei especificamente o Líbano. Eu já escrevi sobre Gibran Khalil Gibran, que é um autor que a maioria já deve ter ouvido falar, o escritor libanês, cuja obra, na maior parte, foi escrita em inglês. Ele vivia nos Estados Unidos, enfim, era discípulo ou admirador de William Blake, do romantismo místico anglo-saxão. Mas eu mesmo não sou estudioso do Líbano. Eu nunca me senti, por algum motivo, talvez seja psicanaliticamente explicável, eu nunca me senti confortável para estudar a cultura da terra dos meus pais. Né? Não sei exatamente por quê. Sei lá, é algo que é estranho, né? Mas eu fui convidado, aliás, vocês não devem saber, mas foi fundada uma Academia Brasileira de Ciências, Letras, Academia Líbano-Brasileira, não sei se vocês ouviram falar, né? No Rio de Janeiro, Academia Líbano-Brasileira de Letras, Ciências e Artes. E eles convidaram muita gente de origem árabe, inclusive pessoas que eu não sabia. Tem um ator da Globo, que ele tem aquela música, Você Não Soube Me Amar. É o da banda Blitz, exato. Qual que é? O Evandro Mesquita. O Evandro Mesquita, exatamente, ele de origem libanesa. Eu não sabia disso, ele faz parte. O Zé Cabaleiro, não sei se foi convidado, né? O Zé Cabaleiro eu sabia. Mas, enfim, ela existe, essa academia, ela, enfim, ainda não tem uma sede definida, mas ela já fez alguns eventos lá no Rio de Janeiro. É curioso como, agora, que eu não sabia da existência dessa academia médica líbano-brasileira, o que é muito interessante, porque mostra, assim, a pujança, né? A quantidade de médicos de origem árabe, o hospital, enfim, não é uma colônia que teve um sujeito aí que chamou de escória, né? É legal ver, né, esfregar no nariz, falar escória, então, né, que não quis se tratar no sírio-libanês porque teve medo que o matassem lá, né? Enfim, mas deixa para lá. Gente, eu tô aqui para falar para vocês, para conversar, enfim, para expor, para, né, falar de uma obra que passou pelo Líbano, ou pelo menos passou pela região que a gente chama de Sham. Vocês sabem, né, que aqui no Ocidente nós dizemos Levante, né, no mundo árabe se diz Sham. Hoje, Sham significa, quando se fala Sham, você está falando da Síria ou de Damasco. Mas, entre os antigos, Sham era todo o Levante, em que incluía as terras que hoje são Líbano, Síria, Palestina, uma parte da Jordânia, tudo isso era Sham. E a obra da qual eu vou falar, que é As Mil e Uma Noites, é uma obra que, assim, tem a história da sua constituição muito ligada ao Sham.
Bom, mas eu queria começar do começo, gente. É o seguinte, né? No século XVIII, vamos transferir a nossa conversa para a Europa, né? No século XVIII, no começo do século XVIII, entre 1712 e 1717, um erudito orientalista, especialista francês chamado Antoine Galland, ele começou a publicar a tradução de um livro chamado Livro das Mil e Uma Noites, que saiu em vários fascículos. Isso de 1708, se não me engano. Tudo bem? Tudo bem? O quê? Não, eu vou mostrar o manuscrito depois. Enfim. Antoine Galland era um francês erudito, enfim, viveu na Turquia, viveu no Oriente Médio, era um estudioso das culturas do Islã e das línguas do Islã, e ele começou, em 1709, 1708, começou a traduzir o Livro das Mil e Uma Noites e começou a publicar essa tradução em fascículos. Ele publicou em vários fascículos. Era um livro árabe, enfim. E esse trabalho, essa tradução, ela teve um sucesso retumbante na Europa. Ela conquistou assim uma quantidade muito grande de leitores, e o próprio editor ganhou muito dinheiro porque o livro vendeu muito. E o livro circulou não só entre o povo, né, mas circulou também entre os eruditos, as pessoas cultas, os filósofos. Para vocês terem uma ideia, os filósofos do iluminismo francês, que é um movimento racionalista que tem, no qual a Revolução Francesa do final do 18 tem suas raízes, pelo menos as raízes conceituais, né? Mesmo esses filósofos leram As Mil e Uma Noites. Então, gente como Voltaire, Diderot, Montesquieu, né? São nomes que devem ser familiares, mesmo para quem não estuda o assunto, eles leram As Mil e Uma Noites. Ou seja, foi um livro, a tradução do Galland, ela foi lida na França toda e foi lida também na Europa, porque o texto francês do Galland, que saiu em vários fascículos, ele foi sendo traduzido também, foi traduzido ao alemão, foi traduzido ao italiano, foi traduzido ao inglês, foi traduzido ao russo, ao espanhol, enfim, foi traduzido a várias línguas da Europa, e em todos os lugares onde foi traduzido, esse livro, essa obra, fez muito sucesso, né? Conquistou, arrebatou a imaginação das pessoas, enfim. E essa obra contém histórias que povoaram a imaginação, né? A imaginação de gerações. Histórias que todo mundo conhece, enfim, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, histórias como Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, né? Alibabá, Simbal, Marujo, o Navegante, a história de Sherazade, enfim, né? São todas histórias que entraram, inclusive, no universo da literatura infantil. Né? Embora não seja exatamente isso, nós vamos falar um pouco depois a respeito. Bom, enfim, o Galland, ele publica essa tradução dele, né? Faz um grande sucesso, e ele, inclusive, morre antes da publicação do último volume, do último fascículo. Ele morreu, né? E o último fascículo foi publicado em 1717. Bom, a tradução do Galland, esse trabalho do Galland, ele é contemporâneo do surgimento de uma disciplina, é uma disciplina acadêmica, da qual vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos ter ouvido críticas a respeito, chamada orientalismo. O orientalismo, você sabe o que significa, o que é, a ideia do orientalismo. O que é o orientalismo? O estudo do Oriente, ou do Oriente Médio em especial, por parte de estudiosos ocidentais, né? Ou seja, é uma espécie de dominação, porque, veja, século XVIII é o momento em que a Europa está estendendo seus tentáculos, né? Seu poder econômico, que se traduz também em poder militar, e está estendendo seus tentáculos por todo o mundo. O capitalismo europeu é avassalador, ele conquista a China, conquista, enfim. Tá? E o orientalismo, ele é contemporâneo disso, quer dizer, é como se fosse uma espécie de vertente acadêmica, né? Do poderio econômico e militar da Europa. A tal ponto que se chegou a pensar, inclusive essa questão passou até para o próprio Oriente, né? Que quem sabia do Oriente eram os orientalistas e não os locais. Né? A ideia de o discurso, digamos, o discurso que tem validade, aquele discurso que é chancelado por um saber válido, é o discurso europeu, né, a respeito do Oriente. Isso não foi só com o mundo árabe, não. Aconteceu com a Índia, com a China, em menor medida com o Japão. Né?
E, bom, enfim, a tradução do galã ela é contemporânea desse processo, que é um processo acadêmico, ou seja, isso vai aparecer nas universidades, nas academias, como pesquisa, como institutos de investigação. Tá? E essa disciplina, no interior dessa disciplina também, quer dizer, entre outras coisas, eles começam a estudar a literatura, né? Ela é um foco de estudo. E começou-se a discutir, então, o Galã, As Mil e Uma Noites, o livro das Mil e Uma Noites, a tradução que o Antão Galã tinha feito, né? E, enfim, o Galã ele traduziu em vários fascículos um livro chamado Mil e Uma Noites, que é basicamente, não sei se vocês conhecem o enredo, né? Posso dar uma pequena resumida, tudo bem? Né? O que é? Quer dizer, é a história de um rei, ou de dois reis, dois irmãos reis, que estão separados no tempo e no espaço, não se vê há muito tempo, né? Dois governantes da Pérsia, e um deles, o mais poderoso, manda chamar, fica com saudades do irmão, que ele não via há 20 anos, e manda chamar o irmão para visitá-lo. O irmão era rei de uma cidade pequena, ele manda o vizir convidar, o irmão vai, né? Então sai do palácio para ir visitar. O irmão mais novo vai visitar o irmão mais velho. Mas assim, quando ele está para sair da cidade, ele resolve voltar para dar um último adeus para a mulher dele. Né? E quando ele volta para dar o adeus para a mulher dele, ele entra inopinadamente no palácio e encontra a mulher dormindo com outro. Né? Então ele se enfurece e mata a mulher e o amante. Né? Mata, joga no fosso e vai embora, arrasado. Enfim, retoma, vai para a delegação, volta lá e vai para o irmão mais novo, que reina em Samarcanda. E quando ele chega, ele está alterado, ele matou a mulher. Né? Enfim, e o irmão diz, o que você tem? Por que você... Ele fala, não, é que eu estou cansado. Enfim, o irmão vê, poxa, o irmão mais velho fala, meu irmão está triste, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, enfim... acho que ele está com saudade da família, né? Deve estar com saudade da mulher. Isso é irônico, né? E organiza uma expedição de caça e pesca. Fala, vamos caçar e você se diverte. E o irmão dele fala, não vou não, me deixa aqui, tô bem, vai você. E ele vai, então o irmão mais velho vai caçar e o mais novo fica no palácio, né? E aí o que acontece? Ele fica no palácio, ele abre a janela, ele vê, né, no pátio ali do palácio, a cunhada dele não sabe que ele não foi. Ele vê a cunhada fazendo, não com um amante, mas com vários, fazendo uma orgia, um bacanal, né? Daqueles, assim, de tirar o chapéu. E aí, então, ele que estava, assim, há dias sem comer nem beber, né? Triste, pensando, eu sou rei, minha mulher me traía com um garoto, né? Um garoto da cozinha, um cozinheiro, né? Coitado de mim. Quando ele vê aquilo, que o irmão dele era traído de uma maneira muito pior que a dele, ele fica feliz, ele melhora. Ele começa a comer, ele fala, aquela coisa, não sou só eu, pobre desgraçado. Meu irmão é mais poderoso que eu, mas em compensação, ele é mais desgraçado do que eu, porque minha mulher me traía de uma maneira digna, com um, né? Mas daí a mulher dele faz uma orgia com um monte de mulheres, um monte de homens. Enfim, o irmão mais velho volta da pesca, da caça, e encontra lá o irmão mais novo comendo, bebendo, feliz, fumando, tomando vinho. Não, tomando vinho é brincadeira, né? Mas feliz, contente. Ele fala, o que aconteceu, irmão? Que você tá feliz? Ele fala, não, tudo legal. Mas peraí, você tava triste e agora tá feliz. O que aconteceu? Ele fala, não precisa falar. Por favor. Eu vou te contar por que eu estava triste, mas não vou te contar porque eu tô feliz. Então, tudo bem, por quê? Ele falou, não, aqui sabe o que é? Eu vi minha mulher traindo outro, matei. Ele falou, puxa, sua mulher te traindo com outro, com um cozinheiro? Ora, isso é uma indignidade, uma infâmia. Se acontecesse comigo, né? E agora me conta por que é que você tá bem. Ele fala, não vou contar, conta, não conta. Enfim, né? Ele acaba contando, fala, sua mulher te chifra aí pra caramba, cara. Você é um cornudo, né? Fala, não acredito, não é possível, eu tenho que ver isso com os meus próprios olhos. E aí o que acontece? Fala, é fácil, finge que vai sair para pescar de novo, se esconde aqui, e a gente, né? E de feito, né? Eles fingem que saem, e aí quando, né? Acontece, tem descrição, a mulher dele, inclusive, o trai com um negro escravo, que a xinga, dos nomes mais horríveis, e ela gargalha feliz, e deita no chão, né? Ou seja, é uma cena que até tem um pouco de sadomasoquismo, né? Mas o efeito disso é que o irmão vira pro outro e fala, o mais velho fala, nós somos dois reis, mas nós somos dois miseráveis, né? Nós somos dois merdas. Porque, nós somos reis e somos chifrados. O que adianta ser rei se você é chifrudo?
Percebe? Você é corno. Eu sou corno, você é corno. Nós somos reis cornos. Não merecemos ser reis. Um corno. E resolvem sair pelo mundo como mendigos. Saem pelo mundo como mendigos. E aí, nas andanças deles, eles topam com um gênio. Eles estão assim num lugar, começa a tremer. Aí eles se escondem numa árvore, sobem numa árvore. E sai um gênio enorme de um rio, de um mar, enfim, o texto não é claro. E com um ataúde embaixo do braço. E esse gênio, então, ele sai do mar, abre o ataúde e sai dentro do ataúde uma linda garota, né? Que é a moça que ele sequestrou no dia que ela estava se casando. Ela estava se casando, ele sequestrou a moça e estava andando com ela para cima e para baixo, mas assim, de uma maneira bem legal. Ele punha ela dentro de um ataúde com 20 cadeados. Então ele abria os cadeados, ela saía, aí ele falava, bom, eu estou cansado. Porque assim, o texto é tudo muito assim, minha mulher que eu sequestrei no dia do seu casamento, né? Agora eu preciso descansar. E ele deita para dormir, ele é enorme, e ela é pequenininha, não dá para entender, enfim, né? Mas ele é enorme, deita, e ela tá ali acordada, né? E enquanto ele dorme, ela olha para cima e vê os dois reis na árvore. Aí o texto fala, ela chama os dois, vem aqui. Aí eles falam, como assim? Vem aqui. Mas talo mesmo. Talo. É assim que ela fala. Talo. Né? Mas o texto diz que ela fala só com gestos. Eles têm medo. E aí ela fala, se vocês não descerem, eu chamo meu marido para matar vocês. Então eles descem. Quando eles descem, ela fala, agora vocês têm que me comer. Os dois. Senão, eu vou chamar o meu marido. Aí eles começam a pedir, pelo amor de Deus, não, se vocês ambos não transarem comigo, eu vou chamar o meu marido. E aí são obrigados, né? Primeiro o mais velho, depois o mais novo. Quando eles terminam, ela pega e fala, agora me deem os anéis. Me deem os anéis. Por quê? Aí ela abre uma caixinha e fala, aqui tem 98 anéis, o de vocês são 100. De 100 homens que me comeram debaixo do nariz desse gênio corno que pensa que me controla. Mas ele não sabe que uma mulher faz o que bem entende. E veja, era uma mulher que era carregada dentro de uma caixa com não sei quantos cadeados, né? Varia. Enfim, aí quando eles veem aquilo, né? E ela fala, agora vão embora, senão eles vão embora e eles falam, meu Deus, aí fala, né? La hawla wala quwwata illa billah. Não quer dizer aquela coisa, não há divindade, senão não há poderio só em Deus, né? E eles vão embora e aí ele pensa, bom, as mulheres são incontroláveis. E o que ele faz? O rei mais velho, ele volta, o irmão dele vai embora, ele volta para o reino e mata todo mundo. Ele mata a mulher, mata os amantes da mulher, mata enfim, mata todo mundo. Chama o vizir dele e fala, olha, eu vou casar com uma mulher toda noite. Então, à noite ele se casava com uma mulher, passava a noite com ela e de manhã mandava matar. Quer dizer, qual é a lógica do procedimento dele? Já que a mulher trai mesmo, né? Que a mulher trai, mesmo num ataúde, ela trai. Quer dizer, o cara era um gênio, quer dizer, uma criatura sobre-humana. Ele carrega a mulher dentro de uma caixa com cadeados, né? E mesmo assim ela o trai. Ou seja, não tem como. A única maneira de não ser traída é matar a mulher, né? Então ele passa a noite com a mulher e manda matar de manhã. E aí chama, ou seja, todo dia o vizir tinha que o ministro, o vizir, né, tinha que providenciar uma mulher para ele que ele se casasse com ela, passasse a noite com ela e mandasse matá-la pela manhã. É um procedimento que vai, inclusive, provocando revolta no país, porque, né? Enfim, aí um dia esse vizir tinha duas filhas, uma chamada Shahrazad e outra chamada Dinazar. A mais velha, aí ela é descrita assim, tinha lido os livros de filosofia, de medicina, então ela tinha lido tudo, né? E ela fala, desculpa, eu quero casar com esse rei e acabar com essa carnificina, com essa mortandade. E o pai, pelo amor de Deus, eu vou ter que te matar, eu quero casar. O pai tenta demovê-la, ela não aceita, obriga o pai a casá-la com o rei. E aí ela combina lá um negócio com a irmã, que é mais nova, se casa com o rei passa a noite com ela, né? E aí, assim que, né, mas não passa a noite, o rei inicia a noite com ela, e quando eles falam assim, quando o rei termina o serviço, o texto é bem delicado, né? Fala, termina o serviço, chama de serviço. Shoghan é serviço, né? Quando o rei termina o shoghan dele, né, a menininha bate na porta, a porta é aberta, e a menininha chorando diz, minha irmã, eu quero que você me conte uma história como você sempre faz a última vez. Então a menina
é autorizada a entrar, o rei permite que a Sherazade conte uma história, e a Sherazade começa a contar uma história. Ela conta uma história até o momento em que amanhece. Quando amanhece, ela interrompe a história num momento de suspense. Aquela coisa que as novelas antes faziam, os folhetins, né? Eu lembro quando era garoto, tinha uma novela chamada Irmãos Coragem. Eu lembro de um capítulo que terminou assim, um personagem deu um tiro no outro e aí vem a musiquinha, né? Quer dizer, você só ia saber se o tiro pegou se você assistisse no outro dia, né? Ou seja, a técnica do suspense basicamente é isso, né? Ela lança a mão do suspense e o que acontece? O rei, então, concede mais um dia de vida para ela, porque ele mesmo fica interessado em ouvir a história. E aí ele sai para trabalhar de manhã, não manda matar a mulher, o vizinho fica espantado, volta à noite, ela retoma a narrativa, narra até de amanhecer, aí de novo ela interrompe a história num ponto de suspense, o rei de novo não pode mandar matá-la, porque ele quer saber, né? E assim vai, por Mil e Uma Noites, é por isso que o livro se chama Mil e Uma Noites. Então basicamente é esse o enredo do prólogo, moldura do livro, né? Que é a moldura para contação de histórias da Sherazade. Ou seja, por que se diz Mil e Uma Noites? Porque o processo durou 1001 noites. É o processo de contação de histórias, e não são 1001 histórias, são 1001 noites, porque às vezes tem história, algumas das histórias das 1001 noites, elas duram 100 noites, 150 noites, tem outras que duram 4, tem outras que duram 30, enfim, elas têm duração diversa. Mas a questão principal é, Morto Galã, que traduziu um livro chamado Mil e Uma Noites com Mil e Uma Noites, o que se descobriu foi que ele tinha em posse dele um manuscrito em árabe das Mil e Uma Noites, que ele tinha recebido da Turquia, né? Estava na Turquia, embora estivesse em árabe, que foi escrito em Alepo, na cidade de Alepo, que é uma cidade levantina, né? Próxima, é Síria, mas é muito próxima. Inclusive era uma cidade que tinha uma colônia maronita muito grande, hoje não tem mais, né? E o que acontece? O manuscrito dele não tinha Mil e Uma Noites, era um manuscrito incompleto. Vocês percebem a questão? Quer dizer, você está diante de uma pessoa, quer dizer, o cara morreu, mas ele traduziu uma obra que diz, esta é a tradução francesa do livro das Mil e Uma Noites com Mil e Uma Noites. E o livro não tem Mil e Uma Noites. Porque o manuscrito que o cara usou não tem Mil e Uma Noites. Ora, se o que ele publicou tem Mil e Uma Noites e o original que ele usou não tem Mil e Uma Noites, só tem 280, que é o que tinha, alguma coisa ele fez, né? Quer dizer, ou seja, isso tem uma história, isso tem um mistério. E aí começou-se a estudar o livro e se percebeu o quê? Que se trata, primeiro, de uma obra que não é e nunca foi acabada. Até hoje, não existe uma edição canônica das Mil e Uma Noites, né? A primeira questão. A segunda questão é que, por se tratar de um texto anônimo, ele não era submetido às regras de cópia às quais eram submetidas os textos de autores reconhecidos, de autoridades reconhecidas. Então, como se tratava de narrativas orais, como se tratava de um texto que, inclusive, os estudiosos especulam que foi utilizado como script por narrador de rua, e por narrador de rua, por favor, vocês não entendam uma narração automática como você ouvia na rádio. Não. A narração de rua era quase um teatro, era uma pantomima de um homem só. Então o narrador ele não se limitava a contar uma história, né? O narrador ele pulava, ele gritava, ele afinava a voz. Numa cena de briga, eventualmente, ele se jogava no chão. Numa cena de sexo, possivelmente, né? Ele fazia gestos obscenos. Ou seja, era uma pantomima, muito mais do que uma mera narração, como eu estou fazendo aqui. Eu estou narrando só, estou falando. Mas esse tipo de personalidade que existiu, personagem que existiu no Oriente, existiu, não tem mais. Hoje tem para turista ver, né? Mas, enfim, isso existiu até pelo menos ali a primeira metade do século XX, tinha, especialmente hoje não tem mais lugar nenhum, obviamente. Enfim. Então, era um material de trabalho, ou seja, havia muita liberdade de compor e de copiar e de mexer, né? Então, essa é uma questão. A outra questão que sobreleva é a seguinte: na verdade, tudo o que importa nas Mil e Uma Noites é esse prólogo moldura que eu resumi para vocês, a história da narradora, que ela dá a linha geral do livro, né? E, na verdade, ela submete a sua lógica, que é uma lógica narrativa feminina, né? Esse aqui é interessante. Me perguntaram já, mas
o autor, quem escreveu As Mil e Uma Noites, isso não importa. O que importa é que o funcionamento dele, a matriz dele, tem um imperativo feminino. Por quê? Porque, primeiro é uma história em que as histórias que estão encaixadas nele o tempo todo são interrompidas, porque o tempo todo anoitece e amanhece, anoitece e amanhece. Então, é sempre assim. Então, anoiteceu e Sherazade começou a contar. Então, amanheceu e Sherazade parou de falar. Tá? Aí o rei foi trabalhar. Aí o rei voltou, anoiteceu, o rei voltou, Sherazade voltou a contar. Tem a narrativa. Aí, essa coisa se repete mecanicamente, né? Mas ela serve, ela tem um propósito, né? E é um propósito que você pode dizer assim, ele é semântico mais do que qualquer outra coisa, de identificar a narrativa como feminina. Essa narrativa está sendo produzida por uma voz feminina, né? Primeira questão. A segunda questão, a maior parte das histórias que entraram nas Mil e Uma Noites não eram das Mil e Uma Noites. É um livro, assim, curiosamente, parece que assim, sabe aquela coisa, 6 personagens à procura de um autor? Assim, um prólogo moldura à procura de histórias, de narrativas. Porque a própria estrutura dele, agora estou falando do ponto de vista formal, ela pressupõe uma devoração. Ela devora, porque você pega, por exemplo, uma história como Simbá o Navegante, ou outras, Os Sete Vizires, várias outras, talvez vocês não conheçam, mas são histórias que não eram das Mil e Uma Noites, são histórias que circulavam na cultura árabe desde pelo menos o século VIII, IX, né? E que entraram nas Mil e Uma por opção, eram histórias anônimas também, obras anônimas, ficcionais, que por algum motivo foram absorvidas, ou seja, algum escriba pôs nas Mil e Uma Noites. A partir do momento que a história entra nas Mil e Uma Noites, ela não consegue mais sair, né? Uma história que circulava autonomamente, a partir do momento em que aconteceu com todas essas narrativas, que entraram, que foram incorporadas à voz de Sherazade, elas não saíram mais. Elas deixaram de existir como narrativa autônoma e passaram a ser parte da voz da Sherazade, né? E essa coisa da voz, da narração, ou seja, da narração ser identificada como feminina, como claramente feminina, ela impõe uma lógica para a compreensão do texto, né? Ou seja, uma coisa é uma narrativa masculina, outra coisa é essa mesma narrativa, mas ela sai de uma voz feminina. Eu gosto de dar o exemplo da música da música do Erasmo Carlos, não sei se vocês conhecem. Você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Letra banal, meio machista. Aí você pega essa música cantada pela Marina Lima, a mesmíssima letra. O que acontece? E que ela foi, pelo menos, eu lembro, isso aconteceu na década de 80, 90, ela virou uma espécie de hino gay, né? Ou seja, ela mudou semântica, sem alterar nenhuma letra, com a mera modificação da voz que narra, você tem um outro efeito de sentido, né? Eu vou dar um exemplo da Sherazade, por exemplo, que assim fica bem claro. Uma das obras incorporadas às Mil e Uma Noites foi um livro de conselhos a reis, escrito por um filósofo chamado Al-Ghazal. Né? Ele escreveu um livro de conselhos a reis, né? No estilo da época, isso é século XI, XII. E entre os conselhos que ele dá aos reis, assim, rei, jamais confie nas mulheres, porque elas nunca dizem a verdade. Ponto final. Tudo bem, né? Tá dentro daquela coisa misógina do período misogólida. Eu lembro que teve um vereador, um deputado que foi falar a palavra misógino e não conseguiu, e tudo que ele conseguia falar era misojólido. Bom, mas enfim, né? Essa coisa misógina que era muito comum na cultura europeia, mais até do que na muçulmana, na árabe. E agora, quando está nas Mil e Uma Noites, fica assim: Sherazade disse: rei, nunca confie nas mulheres porque elas jamais dizem a verdade. Isso criou um efeito de absurdo, de aporia, né? Porque, ora, se uma mulher está me dizendo que as mulheres nunca dizem a verdade, ela está dizendo a verdade? Se ela está dizendo a verdade, né, a formulação é falsa. Se ela está mentindo, a formulação também é falsa. Ou seja, não há como escapar. Tem até um filósofo grego, isso é o paradoxo, eu não me lembro do filósofo, mas é o paradoxo, né? Ou seja, quando o enunciado não consegue ter sua lógica. Mas estou dando esse exemplo extremo, né? A questão é,
É uma obra que, assim, não é feminista, obviamente, porque você não pode dizer que o tempo em que ela se produziu poderia ser, não era feminista, porque não havia machismo. Você está no contexto de uma sociedade patriarcal. O patriarcalismo é diferente do machismo. A gente sabe a diferença, né? No patriarcalismo, as relações entre os gêneros, elas são pensadas como relações que você pode dizer, assim, de complementaridade, né? Ao passo que no mundo moderno, essa coisa do machismo, feminismo, as relações entre os gêneros são pensadas como choque, né? E o feminismo nada mais é do que uma reação ao machismo, uma oposição, né? Quer dizer, ao passo que no patriarcalismo você não tinha o matriarcado como possibilidade, percebe? Enfim, não quero entrar nisso, eu quero dizer que não era uma obra machista, era uma obra de um mundo patriarcal. Bom, mas enfim, voltemos à questão do Galland e da tradução dele. O que o Galland fez, então? Quer dizer, como é que ele inventou? Não. O Galland fez uma coisa que depois, e antes dele, muitos dos escribas das Mil-Noites fizeram. Eles pegaram histórias que não eram, de um livro que nunca se completou, e enfim, introduziram nele. O Galland também fez isso. Ele dispunha lá de manuscritos consigo, né? Que ele traduziu, que não eram das Mil-Noites, ele traduziu como sendo. Essa foi a primeira coisa que ele fez. A segunda coisa que ele fez é muito curiosa, e é algo que ele na época, isso no comecinho do século XVIII, tinha ido à França, acompanhando, aliás, o rei da França, ele tinha viajantes, pessoas que na época, né, tinha viajantes, pessoas que viajavam pelo mundo para ele, comprando coisas, né? Objetos valiosos, livros, manuscritos, enfim. E um deles se chamava Polucá, era o cara encarregado de viajar pelo Oriente Médio. Esse Polucá conheceu no Líbano, ele conheceu um maronita, que era de Alepo, mas que estava no Líbano, tentando ser sacerdote, não conseguiu, chamado Hanadiap. Vocês sabem que Haná é a forma árabe de João, né? Hanadiap. E o Hanadiap estava assim, ele tinha tentado virar noviço, né? Noviço quando você entra num né, seminário, mas assim, ele ia ser padre, né? Ia ser padre, né? Só que ele não suportou a vida muito monástica, né? A vida monástica, a vida miserável, né? Ele descreve que ele tinha que comer olhando um monte de caveiras para pensar aquela do memento mori, né? Comer diante de assim, cabeças. Ele se enojou da vida no monastério e foi embora. E quando ele está saindo, ele encontra esse Polucá. Ele falava francês, o rapaz era um menino, falava francês. Polucá o convida, então, se você fala francês, vamos comigo para a França, né? Assim eu te arranjo um emprego lá. E o Hanadiap vai com ele para a França. Eles fazem um périplo, mas na França, o Hanadiap entra em contato com o Galland. E o Galland está traduzindo as Mil-Noites, diz para ele, né? Conta para ele, tô com dificuldade, porque não está completo, e ele conta histórias para o Galland. E entre as histórias que ele conta para o Galland estão as duas mais famosas, né? A história de Aladim e a história de Alibaba, que são as duas mais famosas. Na verdade, foi esse menino, era um menino na época, tinha 20 e poucos anos, que contou para o Galland. Ou seja, então, o que o Antoine Galland fez na tradução dele das Mil-Noites? Ele, basicamente, utilizou o que tinha legitimamente das Mil-Noites, ou enfim, o manuscrito que ele possuía, que não era completo, e para completá-lo ele usou duas fontes. Fontes escritas, que não eram das Mil-Noites, que ele incorporou às Mil-Noites, e fontes orais. Ou seja, ele fez o que, na verdade, se fazia no Oriente. Olha, é curiosa a homologia do processo. O mesmo processo adotado pelo tradutor, sem saber, era o processo, sem que ele soubesse, era o processo que os escribas anteriores e posteriores a ele adotaram. Ou seja, você tem, basicamente a ideia é a seguinte, você tem um livro, ou você tem um prólogo moldura de um livro chamado Mil-Noites. É um prólogo que pressupõe, né, a narrativa de histórias que são interrompidas depois de uma certa... em momento suspeito, depois de uma certa... Bom, você tem a narrativa, depois de um certo tempo de narrativa, você tem a suspensão disso, ou seja, você tem que cortar. Qualquer narrativa que você encontrar, ela terá elementos de suspense, você tem que cortar naquele momento e ali você introduz a noite, né? Para justificar, né? Suspense, você mantém, que foi adotado pelo folhetim no século XIX, enfim. Como?
Não conseguiu emprego na França, ele foi, inclusive... Não, a história do Hana na França é curiosa. Eu digo assim, porque o que acontece? Encontraram os diários dele, ele ditou para o neto em 1750. Eu que editei em árabe, inclusive. Ninguém teve coragem, porque está todo escrito tudo errado, né? Num árabe totalmente... Um árabe dialetal. Mas ele não só... O que ele descobriu na França? O Polucá odiava o Galã. O Galã era bibliotecário do rei. E o Polucá era viajante do rei. Então, o Polucá pensou, vou arranjar emprego para ele como bibliotecário do rei e tira emprego do Galã. E o Galã pensou, vou arranjar emprego para ele como viajante do rei e tiro emprego. Os dois queriam usar o Hanadiá para ferrar um ao outro. E ele era garoto, mas ele percebeu, né? Com aquela, como é que fala, perspicácia oriental. Ele notou, estou sendo um joguete aqui, nunca ninguém vai arranjar nada. Ele foi embora, pegou e puxou o carro. Então, voltou e foi ser comerciante na Síria. Enfim, constituiu família lá. Mas sabe que os maronitas desapareceram de Alepo, né? Não tem mais. Né? Eles acabaram sendo terminados, foram embora. Tá? Mas, então, retomando. Então você, quer dizer, As Mil e Uma Noites, então, são essa obra que tem um prólogo, moldura e histórias que entram nela. Agora, a questão esse livro existe desde quando? O manuscrito que o Galã traduziu é um manuscrito do século XIV. Né? Eles conseguiram datar, utilizando vários critérios, vários dados do enredo. Agora, a obra, ela se fala dela como uma obra milenar, como um texto que existe desde sempre, como uma narrativa muito antiga. Né? O que as pesquisas demonstraram depois é o seguinte: existiu na Pérsia, no século III ou IV, um livro chamado Hazar Afsan. Hazar Afsan significa 1000 fábulas. Nós sabemos desse livro, que estava escrito em Palev, que é a língua da Pérsia antiga, porque historiadores árabes falaram a respeito. Esse livro mesmo não chegou até nós. Mas o resumo que eles dão dele é assim: era um rei que tinha problema com mulheres, e aí um dia uma mulher, uma rainha, resolveu contar histórias para ele, né? E o curou. E o curou, né? Enfim, esse o resumo que você tem desse Hazar Afsan. É parecido, mas nós não temos nenhuma linha. Tem esse pequeno resumo que foi feito por um bibliotecário árabe do século X, XI. Né? Então você tem o quê? Um ancestral persa, vamos dizer assim, do século IV. Né? Depois disso, o que você tem? A gente sabe que o livro foi traduzido ao árabe, mas quando? Né? Não se tinha ideia. Aí, em 1948, uma pesquisadora iraquiana chamada Nabi Raboud, ela encontrou 2 pedaços de pergaminho, né, datados do século IX, metade do século IX, em que você tem lá, assim, dá para ler, porque o estado é muito ruim, está muito corroído, mas dá para ler livro que contém histórias de 1000 noites, né? E livro que contém histórias de 1000 noites, aí tem lá, ó, minha irmãzinha, ó, minha delícia, me conte uma história. Mas, enfim, não dá para ler quase nada. Só dá para perceber que é uma voz, uma personagem feminina pedindo para outra personagem feminina contar histórias para ela. Né? E depois aparece uma história que fala a respeito de... Enfim, fala o gênero da história, mas não diz que história é. Ou seja, esse papel, ele pertence a uma espécie de advogado da época, porque ele tem anotações no verso, né? Tem um rascunho de um contrato de casamento, ou seja, pertence a alguém que trabalhava com lei, né? Que prova o quê? Esse manuscrito, esse pergaminho do século IX, que o livro existia já no século IX. Ou seja, então você pode pensar assim, é uma obra persa, né, que foi traduzida ao árabe por volta do século IX, talvez antes, né, mas cuja forma final, né, não foi atingida. Ele foi sendo reelaborado, ele sofre reelaborações decisivas. Você tem uma reelaboração que o livro recebe durante o período durante o governo chamado governo mameluco, que começa no século XII e que engloba inclusive o Líbano, o Egito, o Líbano, Síria. Né? Você tem essa reelaboração e você tem constantes reelaborações, né? Mas que o texto não tem uma forma definitiva. Essa é a questão. Hoje, por exemplo, você tem edições impressas do livro, que são edições até semelhantes uma à outra, mas que não são em absoluto, né, uma edição canônica, aquilo que a gente na crítica filológica chama de edição um texto estabelecido, criticamente estabelecido a partir de... Não tem, isso você não tem.
Ou seja, é um texto que está em constante processo de reformulação. Hoje não mais, mas até o começo do século XX, você encontra manuscritos com diferenças entre si. Né? Então, o que se pode dizer dessa obra é assim, né? É um texto que entrou no cânone da literatura ocidental, né? É um texto que serviu para produzir uma grande quantidade de estereótipos sobre o Oriente, sobre a mentalidade oriental, sobre o homem oriental, né? É um texto que foi tomado como uma espécie de realismo, como um texto realista, como se no Oriente as pessoas fosse comum encontrar gente que mata a mulher, se casa toda noite com uma mulher e de manhã manda matar, sabe, né? Quer dizer, ou seja, é uma obra que contribuiu para produzir no Ocidente muitos estereótipos sobre o Oriente, né? Mas que também foi pensada como uma obra infantil. Também não é. Ela não é. Ou seja, nós estamos diante de quê? Nós estamos basicamente diante de um conjunto de narrativas que te dão toda a dimensão, né, do imaginário, da possibilidade ficcional do Oriente Médio. Mas o que é mais importante, né? Quer dizer, isso eu estou falando do ponto de vista do conteúdo. Né? As histórias são variáveis. Você tem desde histórias da mais extrema santidade, histórias da mais terrível obscenidade. Né? Uma das coisas mais porcas que eu já li na minha vida, porcas no bom sentido, né? Uma das coisas mais porcas que eu já li na minha vida é um texto assim, de uma obscenidade absurda que hoje as pessoas não é possível. Isso é nojento, né? Nojento assim, no bom sentido. Né? Nojento assim. É muita obscenidade, né, por um texto que é do século XII, XIII. Né? Enfim, então você tem uma gama muito grande de narrativa que inspirou muitos escritores contemporâneos, mas para além disso, né, você tem o dado formal, né, que afetou o cinema, o teatro, enfim, as artes de maneira geral, que é a ideia da narrativa dentro da narrativa, essa coisa, digamos, meio metalinguística, né? A história que sai da história, as possibilidades que uma narrativa tem. Se vocês pensarem, o cinema faz isso hoje, muitos grandes autores fazem isso. Não é à toa, por exemplo, que um escritor como Jorge Luiz Borges, talvez vocês tenham lido, alguém que conhece aqui Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges, por exemplo, era apaixonadíssimo pelas Mil e Uma Noites, porque elas ofereciam para ele exatamente o que ele adorava, a indeterminação absoluta, a possibilidade quase que infinita da interpretação. Né? Isso para ele era condição sine qua non para a produção da boa literatura. Tanto que ele dedicou três textos assim, substanciosos das Mil e Uma Noites. Ele tem um texto sobre os tradutores das Mil e Uma Noites que é estupendo, né? E ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim: a tradução mais fiel das Mil e Uma Noites é a tradução alemã de Henning. Aí ele diz: por isso mesmo é a pior, né? Ou seja, ele está introduzindo mesmo a indeterminação, né, a diferença, né, o dissenso, né, que é o que para ele produz literatura. Então, do ponto de vista formal, as Mil e Uma Noites contribuem para novos modos de narrar, novos modos de produzir sentido. Vocês, por exemplo, devem ter assistido Quentin Tarantino, né? Você tem um filme do Tarantino que tem mais de um. Por exemplo, aquele da aeromoça que transporta drogas e aí ela perde emprego. Jack Brown ou o outro, Cães de Aluguel. Cães de Aluguel, né? Pois é. O que são esses? Se você pensar bem, toda a questão ali é o ponto de vista, não é? Nas Mil e Uma Noites tem a história que foi muito célebre, né? Que é a história do anão. Não sei se vocês já leram. O anão, né? Tem um anão que é o anão o corcunda anão do rei da China. Está bêbado um dia, aí um casal chama ele para comer, né? E pega o marido pega o peixe e enfia na boca do anão, o anão engasga e morre. Fala, então matamos o anão do rei. Assim, deixa eu só terminar isso. O anão do rei, né? Não pode, né? Aí o que eles fazem? Eles jogam o anão na casa do médico judeu. O médico judeu tropeça no anão e fala: matei esse anão. Aí ele joga na rua alguém... Enfim, várias pessoas pensam que mataram o anão. Né? É curioso porque é isso, é o ponto de vista. E na verdade, nenhum deles detém a verdade. Porque no fim da história, você vai descobrir o quê? Que o anão não morreu coisa nenhuma. Né?
Mas se você pensar, Quentin Tarantino é isso, né? Cães de Aluguel é isso. Né? E não só, tem vários filmes. O Tarantino, ele explora, não em todos os filmes, mas em vários filmes dele, ele explora essa questão do ponto de vista. Bom, o Renato está me dizendo que, para encerrar, acho que, né, não. Desculpa, gente, eu não consigo, assim, eu não preparei nada, porque eu faço. Sim, então, o Renato pediu para abrir para perguntas. Pois não. Primeiro, não pode matar a mulher. Segundo, muito parecido com o nosso cordel. Eu achei muito interessante a similaridade. Se você puxar o Brasil dos anos 1580, 1680, 1780 para cá, tem vários cordéis em aberto até hoje no Nordeste, e que você chega e você complementa, inclusive. Que não tem, obviamente, talvez a profundidade, não tem o diletantismo dos Mil e Uma Noites, mas é muito similar essa literatura não concluída, e sim a ser inclusa, né? Muito interessante. É um comentário. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Se você pensar bem, esse caráter inconcluso é uma das características do livro, né? Que é moderna, né? A modernidade pensa. Professor, tudo bom? Pergunta difícil, hein? Na sua opinião, na sua opinião, a Sherazade, ela combina mais com o arquétipo de um trickster, e fazendo paralelo com o Extremo Oriente, porque ela é uma figura muito complexa e muito diferente daquilo que você tem greco-romano, daquilo que você tem na região. O único paralelo histórico que nós temos são as figuras das kitsunes no Japão. Então, que são as raposas que viram mulheres e ludibriam os homens. O senhor acha que houve apropriação ou absorção de alguma coisa do dito na época Extremo Oriente, Índia, China, Japão? Eu acho difícil porque, embora o mundo muçulmano tivesse contato com... Inclusive foram os chineses que ensinaram os árabes a fazer papel, né? E aí eles levaram a técnica para a Europa e dali se espalhou. Mas eu acho difícil. Eu acredito que isso é mais derivado de uma coisa interna mesmo ali e de uma interação entre as culturas gregas. Porque o que acontece? Veja, o que eram os árabes antes do Islã? Não eram nada. Era um povo que não tinha praticamente conhecimento nenhum. Né? Os conhecimentos eram muito limitados e no palco da história os árabes não eram nada. Aí quando o Islã surge com a sua força de impulsão, isso é incorporado, quer dizer, o patrimônio cristão, o patrimônio persa, o patrimônio grego, quanto filosofia, o indiano, tudo isso vira uma espécie de liquidificador, isso é um cadinho, né? Essas culturas são absorvidas e delas sai a cultura do Islã, que não é uma cultura de muçulmanos, é a cultura do mundo do Islã, né? Que é uma cultura cristã também, que é uma cultura judaica também. Você tem judeus que escrevem em árabe, cristãos, obviamente, que escrevem em árabe, muitos, e que na verdade são muçulmanos, da mesma maneira que eu sou cristão. Quer dizer, eu sou de um país católico. Minha família é muçulmana, mas eu sou de um país criado num país cristão, católico. A minha cultura não pode ser outra coisa, embora ela possa ter elementos da cultura dos meus pais, né? Então, assim, isso o meio te afeta. Agora, quanto à coisa do trickster, talvez o trickster, eu acho que não, né? Agora, a ideia, assim, porque era uma tópica da literatura árabe, a coisa da astúcia feminina, né? A astúcia, Mas é que o trickster também é vagabundo, né? Também. E no caso, o trickster pensa em si. Né? O diferencial da Sherazade é esse. Que tem um momento que a Sherazade, ela fala pro pai dela assim, o pai dela tá tentando convencer ela a não se casar com o rei. Fala assim, não adianta, eu quero salvar as mulheres. Eu não posso aceitar que as mulheres, ou eu salvo, ou eu morro. Quer dizer, essa fala jamais sairia da boca de um trickster. Porque o trickster sempre pensa na sua própria existência. O trickster é basicamente um aproveitador. Né? Assim, é um malandro, né? E ela não, ela está disposta ao sacrifício, ela tem um plano, porque na verdade fica evidente, quer dizer, quando se faz uma análise temática das histórias que ela conta para ele, fica evidente que ela tem um plano, porque, veja, a primeira da história que ela conta para ele, é uma história que ela começa a contar, é uma história que termina assim, um gênio vai matar um homem inocente e tá com a espada erguida, aí
interrompe, porque amanheceu. Ela fala, amanhã eu conto o resto. O rei fica impressionado, porque, na verdade, ela produziu uma alegoria que é a alegoria da situação dela com o rei. Que o rei também está com a espada em riste para matar um inocente por causa de uma generalização. Qual é a generalização que o rei faz? Todas as mulheres são criminosas, portanto, são adúlteras, portanto, todas as mulheres têm que morrer. Né? Da mesma maneira que o gênio lá que vai matar o personagem também está fazendo uma generalização. Percebe? É isso que faz o rei querer que ela conte outra história. Então ela tem habilidade para fazer, para trançar, né? O trickster, a habilidade do trickster é de outra natureza. Então, para o senhor, ela se enquadraria como um sábio ou como um herói? Sábio. Sábio, que inclusive é despido de sua feminilidade física, e o que sobra é uma feminilidade espiritual, por assim dizer. Porque uma coisa curiosa é que a Sherazade, enquanto personagem, todas as personagens que a Sherazade narra, ela fala assim, era uma vez uma moça, ela vai dizer, era alta, a cintura parecia um ramo de cipreste, os cabelos eram negros, entendeu? Todas as personagens que ela narra, elas têm características, ainda que estereotipadas, mas elas são caracterizadas. A Sherazade, ela mesma, ela não tem nenhuma característica física. Não se diz se ela tem cabelo preto, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é loira, se ela é morena. Não se diz nada fisicamente dela. Ela é descrita apenas e tão somente pelos aspectos espirituais, quando ela diz para o pai, ou eu morro, ou eu salvo, né? Isso é uma descrição muito forte, né? Ou aspectos intelectuais, se diz, que faça o rol dos livros que ela lia. Ela lia livro de sabedoria, de medicina, né? Sabedoria, ou seja, podia ser um médico autodidata, né? Medicina, sabedoria, filosofia, história e histórias que toda a gente conta. Olha só. Né? Esse é o repertório dela. Ela tinha lido, e o texto fala, ela tinha lido tudo e entendido tudo. Né? Então você tem uma definição de caráter intelectual. Ou seja, ela está fazendo o papel do sábio. E a definição de caráter espiritual ela não é dada explicitamente, né? Mas é por uma ação. É a ação do despojamento. Porque, vou dizer assim, ou eu morro junto com quem está morrendo, ou eu me salvo, é o mais extremo despojamento que pode ter. Concorda? Né? Então, nesse sentido, ela se afasta do trickster. Eu pensaria que ela é uma junção dos textos que eram muito comuns na cultura de então, da astúcia feminina. Né? Tem um texto árabe que foi traduzido para o espanhol medieval, que fala assim, Libro de los Asayamentos de las Mujeres. Quer dizer, ou seja, né, então essa era uma tópica. Né? A mulher é aquela que domina a arte de narrar. A mulher fala, né? O homem ouve. Essa é a ideia. Só que a Sherazade, ela transforma isso numa coisa positiva. E a outra tópica é a do sábio que aconselha o rei. Então isso é muito comum. O sábio aconselha o rei está em erro e o sábio vai lá e endireita. Ou seja, o sábio intervém. A intervenção que é uma intervenção quase pública, embora se dê em privado. Mas ela é quase pública porque ela endireita. Um rei injusto destrói o reino. O sábio vai lá e corrige a posição do rei e isso muda. Então, eu acho que no caso dela é a junção da tópica da astúcia feminina com a tópica do sábio, que produz esse tipo de narradora, né? Porque ela junta. Veja, a ideia das Mil e Uma Noites também tem assim, o pai da Sherazade, quando ele tenta convencê-la a não se casar com o rei, ele conta histórias para ela, né? Aí ela fala assim, mas você não sabe contar história. Não adianta, você pode me contar 1000 histórias, eu sei histórias muito melhores do que essa, eu quero casar com o rei. Não adianta você tentar me impedir. Percebe? Ou seja, o texto também está nos dizendo algo sobre o domínio da narrativa pelo gênero feminino. O gênero feminino domina a narrativa. A narrativa pertence a ele. E o gênero masculino não sabe narrar. Sabe quando muito ouvir. É o que o texto nos diz o tempo todo. E isso tem a ver também, quer dizer, você pode relacionar isso com coisa. Um autor chamado Abi Hayyan Tawhidi, por exemplo, é um autor do século XII, ele diz assim, as mulheres e as crianças, elas têm um intelecto inferior. Né? É por isso que elas gostam tanto de histórias. Olha só que curioso. Aí, o que acontece... Só um minuto. Aí, o que acontece, quem gosta de história é o rei. É o rei que quer ouvir. Percebe? O texto faz ironia com essas concepções misóginas. Diga, Renato. Não, é só para... Bom, queria agradecer o senhor pela palestra. A minha pergunta é um pouco diferente. Eu estava conversando com o Marum aqui antes do senhor começar. E a memória que nós temos das Mil e Uma Noites é aquela memória romântica que o árabe tem todo aquele coração grande, aquela coisa de desenho animado,
O Walt Disney fez um filme de Mil e Uma Noites recentemente aí, foi uma maravilha, mostra a bondade do nosso povo, a cultura, a literatura, a arte e tal. A pergunta é, e não seria isso uma forma da gente resgatar um pouco essa narrativa um pouco alterada que se deu nos últimos 30, 50 anos em relação ao povo árabe? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu recentemente estava lendo um arabista alemão chamado Thomas Bauer, né? Ele falou uma coisa interessante, ele falou na Alemanha, acho que a gente pode generalizar, ele falou na Alemanha, a coisa de meio século, ele fala, ninguém tinha raiva de árabe, as pessoas achavam os árabes um povo curioso, um povo assim, em volta, nisso que você falou, né? Essa coisa da generosidade, de alguma excentricidade, né? Era associado com a música, com a própria arte narrativa, né? Mas os eventos, especialmente o 11 de setembro, né? Mas antes dele mesmo, né? Você teve que eles alteraram a nossa maneira de ver, ou alteraram a maneira do Ocidente de enxergar os árabes, que passaram a ser vistos com medo, com desconfiança, em especial o muçulmano. Mas o árabe cristão acabou também pagando, né? Porque eles não distinguem. Não, é comum que não se distinga, né? Se é árabe, né? Eles não conseguem nem perceber a diferença de cristão e muçulmano. Então talvez seja, né? Talvez seja uma maneira de resgatar. Agora eu não sei como, né? Porque tem interesses também que determinam essa posição, né? Hoje que árabe, hoje, quer dizer, essa ideia do preconceito contra árabe, ela está arraigada no próprio mundo árabe, né? A última vez que fui, eu sofri preconceito nos Emirados, cara. Eu fui pela Emirates, né? E aí ia passar no que é pro Cairo. Fui para e todo mundo, tinha muito brasileiro indo para a China, o pessoal vai ali, né? Todo mundo entrou. E eu também estava entrando. Aí quando o cara viu meu nome, ele falou, para, ele já. Aí começou a falar em árabe, sem nem perguntar se eu sabia falar. Meu passaporte é brasileiro. Ele começou a falar em árabe comigo como se... Eu inclusive, me arrependo. Eu devia ter fingido que não sabia. Né? Porque o cara falou em árabe de maneira ríspida. Volta! Né? Assim, ou seja, todos os brasileiros passaram. Eu não passei, por causa do nome árabe. Né? No Egito também. No Egito eu vi as pessoas cochichando. Ou seja, isso se voltou até contra pessoas de origem árabe. No mundo árabe. Você percebe como... Não tem interesses que determinam isso. Eu não sei, né? Se essa visão romana pode ser, mas como? Com que mecanismo? Por favor. Não. Não. Perdão. Por favor. Você vai. Então, permito a licença. Antes de mais nada, professor, quero cumprimentar a sua verve, seu conhecimento profundo literário. Nós estamos aqui entre médicos, mas a literatura faz parte da medicina. Não é a medicina que fez parte da literatura. A literatura trouxe à medicina o conteúdo necessário. Nós temos aqui professores, doutor Angelita Gama, doutor Joaquim, professor Fábio Jatene, Marcelo Mestre, doutor Riad Yunes, o nosso Ciro, que é o comandante, o Robert Nemer, o Renato, o Alide, o Jorge Galac, doutor Felipe Dorgan e tantos outros aqui presentes. Creio que as histórias de Sherazade, elas são tão importantes na cultura árabe e especificamente dentro do Líbano, como foi dentro do Líbano toda a história do cristianismo, como dentro do Líbano a cidade de Biblos, a mais antiga cidade do mundo. Não era Líbano, mas se tornou Líbano. E o Líbano se tornou uma parte europeizada dentro do Oriente, sem nenhum tipo de arrogância com qualquer tipo de irmão. Aqui, Marcelo Mestre, nosso irmão presente, pai dele foi um dos maiores psiquiatras que teve no Brasil, e ele, dentro dessa cultura, eu tive a oportunidade de discutir com ele literatura com profundidade, e a intuição dele colocou para a gente que a literatura ela completa a nossa corrida dentro da nossa ideologia. Muito obrigado à associação por esse evento, que ele não é
sensacionalmente científico, mas é um evento que ele explode de forma científica dentro de nós. Muito obrigado a todos. Bom, e aí vou pedir até a opinião do Riad, cadê o... Já foi dormir. O Tofi já foi dormir pelo jeito. Nós estudamos a literatura árabe do Líbano. Riad e eu, acho que faz muito tempo, eu lembro quase nada disso, mas eu lembro muito bem que essa literatura árabe da época não era exclusiva de Sherazade. A literatura árabe era assim. Ela falava de aventuras, de sexo, de bebida, de traições, mas sempre narrada por voz masculina. Talvez o Sherazade seja o primeiro livro narrado, não sei se foi homem ou mulher que escreveu, mas através de uma mulher. Mas essas aventuras não são exclusivas de Sherazade, são realmente de todas as literaturas árabes até uma certa data, quando a religião mudou totalmente. Isso tirou essa literatura por um certo tempo, e teve também o domínio otomano, em que ele destruiu, ele fez quase omitiu toda a literatura árabe por 400 anos, e isso acabou tendo esse retrocesso. E quando voltou, infelizmente, do jeito que está hoje. Mas eu só queria reforçar que a literatura árabe sempre foi rica e sempre foi liberal. E somente o domínio através da religião, mas falsamente através da religião, a religião nunca fez isso, e acabou tendo essa lacuna de 400 anos que acaba destruindo qualquer literatura. E que nem o Halak falou, podemos muito bem reerguer isso, com certeza. Com certeza, sem dúvida. É isso mesmo. O mundo árabe, pra você ter uma ideia, o ministro da Educação iraquiano, na década de 40, não sabia falar árabe. O ministro da Educação do Iraque falava pessimamente o árabe, ele falava turco. Olha, então realmente o mundo árabe chegou a um ponto, a um paroxismo, né, na relação com a sua própria cultura, que é muito triste, né? Hoje você tem o quê? Você tem uma decadência. Assim, o que acontece? O mundo árabe está muito arrebentado, essa é a questão. Você pega, por exemplo, o país, você tem os países do Golfo, né, que assim não dá, né? São países muito ricos, mas desculpa, aquilo não é país, né? Aquilo não é país, aquilo não. Né? E você tem os países que seriam promissores, Egito, Líbano, Síria, destruídos. O Líbano passou por um processo de depauperação, destruída. A Síria destruída, né? O Egito está destruído também. Ou seja, não sobra países do norte da África, uma situação terrível. Ou seja, você não tem nada. Essa é a questão. Você tem hoje como modelo para o mundo dos países árabes aquela porcaria do Golfo, né? Aquela sujeira. Né? Para que serve o Golfo? Para experimentar efeito de bomba atômica em primata. É para isso que serve. Aquilo é uma merda. Vocês sabem, quer dizer, é um lugar que, inclusive, você não tem. Por exemplo, nossos alunos que foram para lá, eles não têm contato com a população local. É uma coisa totalmente segregada, isolada. Aquilo é artificial. Aquilo me lembra, no Islã você fala assim, como é que fala? Samud Ahad. Samud Ahad, na mitologia muçulmana, são duas tribos muito prósperas lá da península, cuja arrogância Deus as destruiu. Né? Eu fico pensando que talvez seja esse o destino de países como Emirados, Catar. Desculpe esse desabafo, mas não dá. E essas pessoas contribuíram para destruir o Líbano também. Jarush, querido, temos uma última pergunta do nosso colega Sabag, e depois a gente precisa encerrar. Não seria uma pergunta, Helmut. A Sherazade é uma fábula, é um conto, é uma coisa tão ampla que eu não podia deixar de lembrar que um compositor russo, né, final do século XIX, começo do século XX, até os nossos músicos aí, o Nikolai Rimsky-Korsakov, ele produziu uma obra maravilhosa que chama Sherazade. Ele era um russo, não sei se você sabe a história, ele leu, ele era marinheiro, a história do Simbad, ele se interessou pelas Mil e Uma Noites,
começou a sonhar, começou e compôs uma obra maravilhosa, talvez a última grande obra dos compositores clássicos russos, que é Sheherazade. Ele não era islâmico, ele era um cristão ortodoxo, como a maioria dos russos, e quem não conhece, eu peço para que coloque lá Sheherazade, escute essa obra, porque aí você vê realmente a força desse livro. Podia colocar aqui para ouvir, de repente, né? Acho que não sei se pode puxar aí, né? É uma maravilha. Eu acho que isso aí é uma... Sim. Porque ele pega o ritmo bem oriental, bem, né, dos nossos... Ele coloca um pouco do ritmo espanhol, que também é um ritmo árabe, e ele foi imitado por outros, né? O ritmo russo, que é bem porca, aquela coisa. Então, realmente é uma coisa assim que, sim. Como o livro, ele deu uma abertura, eu acho que é um fecho de ouro, que foi ele faleceu no começo do século XX, talvez seja muito interessante a gente ver que não só na literatura, ela foi muito mais além, ela foi na música e na música clássica. Mamed, Jarosh, vamos encerrar, ele está tentando colocar a música, mas vamos encerrar a sessão de perguntas, e com imensa gratidão à tua palestra, a significância da obra, que obviamente sintetizar em 40, 45 minutos não é fácil. Muito obrigado em nome da Associação Médica Líbano Brasileira, em nome de todos os presentes aqui, que hoje foi recorde nosso de público, tá? Em nome do nosso presidente que está chegando aqui, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Os médicos têm que checar os dias. Todos os dias tem um médico. Cardiologista amanhã, segunda-feira é gastro, tem que fazer.